Hoje eu quero que você preste muita atenção no que vou te contar. Não é exagero dizer que estamos diante de uma situação que pode comprometer a imagem do Brasil no cenário internacional e, mais do que isso, colocar em risco a estabilidade das instituições democráticas do nosso país. O nome dele você conhece? Eduardo Bolsonaro. Deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que talvez você ainda não saiba é que Eduardo está sendo investigado por um possível crime contra o Estado Democrático de Direito. E o alvo dessa operação nos bastidores? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso mesmo. A mais alta corte do país agora se vê no centro de uma tentativa de desmoralização e ataque. E a história se desenrola não no Brasil, mas a mais de 6.000 quilômetros de distância, nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A decisão agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que retirou o sigilo do processo e abriu as portas para que o país conhecesse os detalhes dessa grave acusação. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, Eduardo teria atuado diretamente nos Estados Unidos para pressionar o governo de Donald Trump? Sim, o atual presidente norte-americano em seu segundo mandato, a impor sanções contra Moraes. Você entendeu bem. Eduardo Bolsonaro teria pedido a um governo estrangeiro que aplicasse punições contra um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Sanções que vão desde a revogação de visto até o bloqueio de bens e a proibição de entrada nos Estados Unidos. A acusação não para por aí. Gonet afirma que Eduardo vem tentando intimidar autoridades brasileiras, atrapalhar investigações, coagir testemunhas e influenciar decisões que envolvem diretamente seu pai, Jair Bolsonaro. E mais, a própria Procuradoria-Geral da República destaca que essas ações podem se enquadrar nos seguintes crimes: coação no curso do processo, embaraço à investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sim, você ouviu certo. Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de tentar ajudar a abolir o regime democrático no Brasil por meio de pressões externas e ataques à justiça. Esse tipo de articulação nunca foi vista antes em nossa história recente. Um parlamentar brasileiro usando sua influência e conexões internacionais para interferir diretamente no funcionamento do judiciário de seu próprio país. E agora, chegamos ao ponto mais grave dessa história. Segundo as investigações, Eduardo Bolsonaro estaria promovendo uma campanha coordenada de intimidação contra o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e até mesmo a cúpula do Ministério Público. O objetivo? Desacreditar, enfraquecer e pressionar aqueles que investigam os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, dos quais seu pai é réu. E tudo isso ocorre enquanto Eduardo permanece nos Estados Unidos, onde vive com apoio financeiro declarado do próprio Jair Bolsonaro, segundo documentos do inquérito. A permanência dele fora do Brasil, inclusive, é vista como estratégica, já que permite que ele articule com autoridades norte-americanas sem sofrer as limitações legais que teria se estivesse no território brasileiro. Mas o que pode acontecer a partir de agora? O ministro Alexandre de Moraes determinou o monitoramento de todas as publicações, falas e declarações de Eduardo Bolsonaro que possam estar ligadas a esse movimento de pressão internacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro também será ouvido com prazo de até 10 dias para se manifestar sobre o financiamento da estadia do filho no exterior e sua eventual participação ou ciência das articulações feitas por ele. Há, inclusive, expectativa de que as investigações avancem sobre o núcleo bolsonarista que hoje atua nos bastidores de Washington, com apoio de empresários, parlamentares e nomes próximos ao presidente Trump. A própria primeira-dama, Michele Bolsonaro, em recente manifestação pública, elogiou o ministro Luiz Fux,
apontado como um dos poucos no Supremo que o grupo ainda considera dialogável. Fux, André Mendonça e Nunes Marques teriam sido poupados de ataques, numa tentativa de isolar Alexandre de Moraes, considerado o grande obstáculo aos interesses bolsonaristas no judiciário. O grupo acredita que, se conseguir apoio do governo americano para aplicar sanções a Moraes e seus familiares, isso teria um impacto político e simbólico enorme, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Mas a tentativa de internacionalizar um conflito institucional interno tem gerado forte reação entre juristas e ministros aposentados do STF. Um deles, que preferiu não se identificar, afirmou: buscar sanções contra um magistrado do Supremo é algo sem precedentes e que afronta os princípios da soberania nacional. E ele tem razão. A pressão externa para interferir nas decisões da justiça brasileira representa um grave ataque à independência entre os poderes, algo que é um dos pilares centrais da nossa Constituição. Não se trata aqui de uma disputa ideológica ou partidária. Estamos falando da defesa da ordem democrática. E, diante de tudo isso, Eduardo Bolsonaro se defende dizendo que está sendo perseguido. Alega que vivemos um estado de exceção e que as investigações contra ele não têm base legal, mas sim motivação política. Mas o que os fatos mostram é que há, sim, provas concretas de que ele articulou ações para desmoralizar e pressionar o Supremo Tribunal Federal, inclusive em entrevistas, postagens e reuniões com aliados estrangeiros. E isso, no Brasil de hoje, é gravíssimo. Você pode até ter suas preferências políticas, pode apoiar este ou aquele lado, mas há algo maior do que partidos, ideologias ou disputas eleitorais: o respeito às instituições, a preservação da justiça e a defesa da democracia. Porque sem isso, o que nos resta? Se você chegou até aqui, peço que compartilhe este conteúdo, não para atacar ninguém, mas para que mais brasileiros tenham acesso à verdade. A verdade pode incomodar, mas é só com ela que a democracia sobrevive.